3 de outubro de 2024 está se aproximando rapidamente e com ele vem um evento celestial impressionante, o eclipse solar total. Este evento raro ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a luz solar. Durante um eclipse solar total, a escuridão da noite se instala durante o dia, enquanto a Lua cobre completamente o Sol, revelando uma coroa ardente ao seu redor. O céu se transforma em um espetáculo de estrelas e a temperatura cai drasticamente. É importante lembrar que nunca se deve olhar diretamente para o Sol durante um eclipse solar, pois isso pode causar danos permanentes aos olhos. É fundamental utilizar óculos especiais de proteção solar ou assistir ao eclipse através de métodos indiretos, como projetar a imagem do Sol em uma superfície. 3 de outubro de 2024 está se aproximando rapidamente e com ele vem um evento celestial impressionante, o eclipse solar total. Este evento raro ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a luz solar. Durante um eclipse solar total, a escuridão da noite se instala durante o dia, enquanto a Lua cobre completamente o Sol, revelando uma coroa ardente ao seu redor. O céu se transforma em um espetáculo de estrelas e a temperatura cai drasticamente. É importante lembrar que nunca se deve olhar diretamente para o Sol durante um eclipse solar, pois isso pode causar danos permanentes aos olhos. É fundamental utilizar óculos especiais de proteção solar ou assistir ao eclipse através de métodos indiretos, como projetar a imagem do Sol em uma superfície. 3 de outubro de 2024 é uma data muito aguardada por astrônomos e entusiastas da astronomia em todo o mundo. Além de ser um evento raro, o eclipse solar total também oferece uma oportunidade única para a realização de estudos científicos. Durante o eclipse, os pesquisadores podem analisar a atmosfera do Sol, estudar o comportamento dos planetas e até mesmo observar estrelas distantes que normalmente não são visíveis durante o dia. Os especialistas recomendam que as pessoas se preparem com antecedência para esse evento extraordinário. Além de usar óculos especiais de proteção solar certificados, também é aconselhável encontrar um local adequado para a observação, longe de áreas urbanas com muita poluição luminosa. 3 de outubro de 2024 está cada vez mais próximo e a expectativa para o eclipse solar total está aumentando. Além de ser um evento fascinante para os astrônomos, também desperta o interesse do público em geral. É uma oportunidade única para observar o fenômeno celestial e aprender mais sobre o universo. Durante o eclipse, as pessoas podem testemunhar o momento em que a Lua cobre completamente o Sol, criando uma sombra espetacular na Terra. É um momento de profunda admiração pela grandiosidade da natureza. É importante lembrar que, mesmo durante o eclipse, é necessário tomar precauções e proteger os olhos com óculos especiais. Este eclipse solar total está gerando muita expectativa, pois será visível em várias partes do mundo. Além disso, os cientistas aproveitarão a oportunidade para coletar dados valiosos sobre o comportamento do Sol e estudar mais sobre a nossa atmosfera. É uma chance única de aprimorar nosso conhecimento sobre o espaço. Com o avanço da tecnologia, haverá transmissões ao vivo do eclipse solar total para que pessoas de todo o mundo possam acompanhar o evento. Isso permitirá que mesmo aqueles que não conseguem estar em locais onde o eclipse é visível possam desfrutar dessa experiência incrível. Além disso, durante o eclipse, serão realizados experimentos científicos que contribuirão para a compreensão de fenômenos solares e astronômicos. Durante um eclipse solar total, a luz ao redor do horizonte cria uma atmosfera mágica, com tons alaranjados e avermelhados que envolvem a paisagem. É um espetáculo único e emocionante que desperta o interesse tanto dos amantes da astronomia quanto do público em geral. É uma oportunidade de contemplar a imensidão do universo e a harmonia dos corpos celestes em ação. 3 de outubro de 2024 promete ser um dia de grande movimentação para os cientistas e astrônomos ao redor do mundo. Além do fenômeno do eclipse solar total, esse dia também marca o alinhamento de outros corpos celestes, como planetas e estrelas. Isso proporciona uma oportunidade única para observar e estudar as interações e influências mútuas entre esses corpos. Durante um eclipse solar total, é possível notar mudanças na atmosfera terrestre, como a variação na temperatura e a ocorrência de ventos mais intensos. Esses fenômenos podem ser analisados pelos pesquisadores para entender melhor como o Sol afeta a Terra e seus ecossistemas.
Além disso, o eclipse solar total também desperta o interesse da população em geral, que tem a chance de presenciar um espetáculo astronômico único. Muitas pessoas aproveitam essa oportunidade para se reunir em locais específicos de observação, trocar conhecimentos sobre astronomia e compartilhar suas experiências. É importante ressaltar que o eclipse solar total não traz apenas curiosidade e admiração, mas também a necessidade de conscientização sobre a proteção dos olhos. O uso de óculos especiais de proteção solar é essencial para evitar danos visuais durante a observação do eclipse. O eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, desperta não apenas o interesse das pessoas, mas também o de diversos animais. Estudos científicos já comprovaram que muitos animais apresentam comportamentos curiosos durante esse fenômeno natural. Por exemplo, é comum observar aves migratórias e outros animais que se orientam pelo Sol ficarem confusos e desorientados durante o eclipse. Os pássaros, por exemplo, podem interromper seus cantos e buscar abrigo, achando que a noite chegou de forma repentina. Outro fato interessante é que algumas plantas também são afetadas pelo eclipse solar total. A mudança repentina de luminosidade pode fazer com que as flores se fechem, como se fosse noite, e as plantas que realizam a fotossíntese podem ter suas atividades interrompidas momentaneamente. Além disso, durante o eclipse solar total, os cientistas têm a oportunidade de estudar a coroa solar, que é uma parte da atmosfera do Sol que normalmente não é visível durante o dia. Através de observações cuidadosas, os pesquisadores podem coletar dados valiosos sobre a composição e atividade dessa região, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre o nosso sistema solar. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também aproveitarão a oportunidade para estudar os efeitos do fenômeno na natureza. Por exemplo, será possível observar o comportamento dos animais durante a escuridão repentina, como pássaros que param de cantar e buscam abrigo, ou ainda insetos que saem de seus esconderijos pensando que a noite chegou. Essas observações ajudarão a compreender melhor como os animais se adaptam às mudanças ambientais. Além disso, durante o eclipse, os cientistas poderão estudar também o efeito do fenômeno nas plantas, como a interrupção temporária da fotossíntese. Isso permitirá analisar como as plantas se adaptam à falta de luz solar e como retomam suas atividades assim que a luz retorna. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também se dedicarão a estudar as mudanças nos padrões de comportamento humano durante o fenômeno. Pesquisas anteriores mostraram que as pessoas podem sentir uma sensação de fascínio e até mesmo medo diante da escuridão repentina durante o dia. Algumas culturas antigas acreditavam que o eclipse era um presságio de eventos catastróficos, enquanto outras enxergavam no fenômeno uma oportunidade de renovação e transformação. Essas reações emocionais despertadas pelo eclipse solar total podem fornecer insights interessantes sobre a relação entre a humanidade e o cosmos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, muitos observadores estarão ansiosos para capturar um momento único em fotografias e vídeos. A evolução da tecnologia permitirá que sejam feitas imagens de alta qualidade do fenômeno, revelando detalhes impressionantes da coroa solar e da escuridão que envolverá a Terra durante alguns minutos. Essas imagens serão valiosas para a ciência e também servirão como uma lembrança duradoura desse evento especial. Além disso, o fenômeno do eclipse solar total é uma oportunidade para que as pessoas reflitam sobre a importância do Sol em nossas vidas. Afinal, é graças à energia solar que temos luz, calor e vida em nosso planeta. É um momento para apreciar a magnitude desse astro e a interdependência de todos os corpos celestes. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão atentos aos efeitos do fenômeno no campo magnético da Terra. Estudos anteriores mostraram que durante o eclipse ocorrem variações na intensidade do campo magnético, o que pode ter impactos em diversos processos naturais. Essas observações auxiliarão os pesquisadores a compreender melhor as interações entre o Sol, a Lua e o campo magnético terrestre.
Além disso, o eclipse solar total é um momento propício para a realização de experimentos e pesquisas relacionadas à astrofísica. Será possível analisar, por exemplo, a influência do eclipse na propagação de ondas eletromagnéticas e no comportamento de partículas carregadas, fornecendo informações valiosas sobre fenômenos cósmicos e a física do universo. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em analisar a interferência do evento na propagação de ondas de rádio e comunicações. É sabido que durante o fenômeno, algumas frequências de rádio podem ser afetadas, causando distorções temporárias nas transmissões. Essas observações permitirão aos especialistas desenvolver estratégias para minimizar os impactos da interferência durante futuros eclipses solares. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para estudar o impacto na vida marinha. Estudos recentes indicam que algumas espécies de animais marinhos podem ser afetadas pelo fenômeno, alterando seus padrões de comportamento, migração e reprodução. Durante o eclipse, pesquisadores e biólogos marinhos estarão atentos aos possíveis efeitos sobre os ecossistemas costeiros e marinhos, visando entender melhor a relação entre o Sol e a vida nos oceanos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, será possível observar a relação entre o fenômeno e a atividade humana. Por exemplo, alguns estudos sugerem que o eclipse pode afetar o comportamento do tráfego aéreo, uma vez que algumas rotas podem ser desviadas para evitar áreas de escuridão total. Essas observações ajudarão a compreender melhor como os fenômenos naturais afetam as atividades humanas e como podemos nos adaptar a eles. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a pesquisa de energia renovável. Durante o período de escuridão do eclipse, serão realizados experimentos para medir a variação na geração de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos. Essas observações contribuirão para o desenvolvimento de estratégias mais eficientes de aproveitamento da energia solar, levando-se em consideração flutuações naturais como os eclipses solares. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em analisar os efeitos do fenômeno nas atividades sísmicas. Estudos prévios sugerem que a variação na intensidade de luz solar durante o eclipse pode influenciar a atividade de certas falhas tectônicas. Essas observações contribuirão para um melhor entendimento das interações complexas entre os fenômenos geológicos e astronômicos. Além disso, o eclipse solar total também desperta o interesse de escritores e artistas que veem no fenômeno uma fonte de inspiração. Durante o eclipse, há um cenário único e dramático, com a combinação do Sol, da Lua e da escuridão temporária. Poemas, pinturas e fotografias são criados para capturar a beleza e o mistério desse evento celestial, proporcionando uma expressão artística única para a compreensão do universo. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno no comportamento das aves migratórias. Estudos recentes indicam que algumas espécies de aves podem alterar suas rotas de migração e horários devido às alterações na intensidade da luz durante o eclipse. Essas observações ajudarão a entender melhor os padrões de migração das aves e como elas se orientam no espaço. Além disso, o eclipse solar total é um momento especial para a divulgação científica e educacional. Durante o fenômeno, muitos eventos e palestras são realizados para informar e conscientizar o público sobre a importância da astronomia e da proteção dos olhos durante a observação. Essas atividades visam despertar o interesse pela ciência e promover uma cultura de curiosidade e descoberta no campo da astronomia. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em analisar a influência do fenômeno no comportamento dos animais domésticos. Os estudos indicam que alguns animais de estimação podem apresentar sinais de inquietação e confusão durante o eclipse, como latidos excessivos ou agitação. Essas observações ajudarão a entender melhor como os animais reagem a eventos astronômicos e como podemos ajudá-los a se sentirem mais seguros durante esses períodos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados na interação do fenômeno com o meio ambiente.
Estudos indicam que durante a escuridão causada pelo eclipse, alguns animais marinhos podem modificar seu comportamento, como baleias e golfinhos, que alteram sua trajetória de migração. Essas observações permitirão entender melhor como o eclipse afeta os ecossistemas aquáticos e como os animais se adaptam a essas mudanças temporárias. Além disso, o eclipse solar total também oferece uma oportunidade para a observação de fenômenos atmosféricos raros. Durante o fenômeno, podem ocorrer eventos como raios crepusculares, quando os raios de sol filtram através das fendas nas nuvens e criam uma atmosfera mágica de luz e sombra. Esses momentos únicos proporcionam uma visão fascinante da interação entre o Sol, a Lua e a atmosfera terrestre. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, também será possível observar os efeitos do fenômeno nos seres humanos. Estudos indicam que algumas pessoas podem experimentar sensações emocionais intensas durante o eclipse, como um sentimento de conexão com o universo ou um despertar espiritual. Essas reações individuais podem fornecer insights interessantes sobre a relação entre os seres humanos e os eventos celestiais. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a realização de experimentos científicos inovadores. Durante o fenômeno, os cientistas poderão testar novas tecnologias de observação e coleta de dados, como drones equipados com câmeras especiais para capturar imagens detalhadas do eclipse. Essas tecnologias avançadas permitirão a obtenção de informações precisas sobre a dinâmica do fenômeno e sua influência em diferentes aspectos do nosso planeta. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também aproveitarão a oportunidade para estudar a interação do fenômeno com a atmosfera terrestre. Por exemplo, será possível analisar como a sombra da Lua afeta a temperatura e a pressão atmosférica em diferentes regiões durante o eclipse. Essas observações auxiliarão os cientistas a compreender melhor os processos atmosféricos e a dinâmica da Terra. Além disso, o eclipse solar total também oferece uma oportunidade única para a exploração do espaço. Durante o fenômeno, as agências espaciais podem lançar sondas e satélites para coletar dados sobre o ambiente espacial próximo à Terra. Essas missões espaciais fornecerão informações valiosas sobre a radiação cósmica, a presença de partículas carregadas e outros fenômenos que ocorrem durante o eclipse. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar os efeitos do fenômeno nos padrões climáticos. A escuridão temporária causada pelo eclipse pode afetar a circulação atmosférica e a formação de nuvens, influenciando a distribuição de chuvas em diferentes regiões. Essas observações permitirão compreender melhor a influência dos eventos astronômicos no clima do nosso planeta. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para o estudo da história da astronomia. Durante o fenômeno, os cientistas podem recriar observações históricas do passado para comparar com os dados modernos e entender como os conhecimentos astronômicos evoluíram ao longo do tempo. Essa análise histórica fornece uma perspectiva única sobre a evolução da ciência e as descobertas que foram feitas ao longo dos séculos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, também será possível estudar o impacto do fenômeno na vida selvagem. Por exemplo, pesquisadores estarão atentos aos padrões de comportamento de animais noturnos, que podem ser ativados pelo início súbito da escuridão durante o dia. Essas observações ajudarão a entender melhor as interações entre os seres vivos e o ambiente durante eventos astronômicos. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno nos ciclos biológicos. Durante o período de escuridão temporária, algumas espécies de plantas e animais podem alterar seus ritmos de atividade, como a floração noturna de algumas flores durante o eclipse. Essas observações contribuirão para o conhecimento sobre os efeitos dos fenômenos astronômicos nos ecossistemas e na biodiversidade. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também se dedicarão a estudar os efeitos do fenômeno na ionosfera terrestre. A ionosfera é uma camada da atmosfera que desempenha um papel importante na propagação de ondas de rádio e na comunicação. Durante o eclipse, alterações na ionização da atmosfera podem afetar a transmissão e a recepção de sinais de rádio,
fornecendo informações valiosas sobre o comportamento da ionosfera em diferentes condições. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno nas marés oceânicas. A atração gravitacional da Lua sobre a Terra é responsável pela formação das marés, e durante o eclipse pode haver um efeito temporário na altura e na intensidade das marés. Essas observações ajudarão a compreender melhor a dinâmica dos oceanos e os efeitos astronômicos sobre eles. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a realização de pesquisas sobre a influência do fenômeno no comportamento humano. Estudos indicam que algumas pessoas podem experimentar alterações no estado de humor durante o eclipse, como uma sensação de calma e tranquilidade. Essas observações contribuirão para a compreensão dos efeitos do ambiente astronômico na saúde mental e emocional das pessoas. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na saúde humana. Estudos anteriores sugerem que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar o ritmo circadiano das pessoas, levando a alterações no sono e no humor. Essas observações ajudarão a compreender melhor a relação entre a exposição à luz solar e o bem-estar físico e mental. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de experimentos de física. Durante o fenômeno, os cientistas podem realizar medições precisas da curvatura da luz ao redor do Sol, confirmando as previsões da teoria da relatividade de Albert Einstein. Esses experimentos contribuirão para a validação de uma das teorias mais importantes da física moderna. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno nas aves noturnas. Estudos prévios sugerem que algumas espécies de corujas e morcegos podem ser afetadas pela repentina escuridão durante o dia, alterando seus padrões de caça e migração. Essas observações ajudarão a compreender melhor a ecologia dessas aves e mamíferos noturnos. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de experimentos de astrofotografia. Durante o fenômeno, os fotógrafos profissionais e amadores terão a chance de capturar imagens únicas do eclipse, revelando detalhes impressionantes da coroa solar e do contraste entre a escuridão e a luz. Essas fotografias serão valiosas para a divulgação científica e para inspirar o interesse pelo estudo do universo. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno nas plantas carnívoras. Estudos preliminares indicam que essas plantas podem ser ativadas pela redução temporária da luz solar, aumentando sua capacidade de capturar insetos. Essas observações contribuirão para um melhor entendimento da ecologia e do comportamento dessas plantas fascinantes. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a pesquisa de novas tecnologias de energia renovável. Durante o período de escuridão do eclipse, serão testados painéis solares de última geração, que são capazes de capturar a luz difusa e produzir energia mesmo em condições de baixa luminosidade. Essas inovações contribuirão para a expansão e eficiência do uso da energia solar. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade vulcânica. Algumas pesquisas sugerem que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar a temperatura e a pressão na atmosfera, desencadeando erupções vulcânicas em certas regiões. Essas observações auxiliarão na compreensão dos processos geológicos e vulcânicos da Terra. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a presença de vida extraterrestre. Durante o fenômeno, os cientistas podem usar sofisticados telescópios e detectores para procurar sinais de radiofrequência provenientes de civilizações avançadas. Essas pesquisas contribuirão para a busca por inteligência extraterrestre e para a compreensão de nossa posição no universo. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na geolocalização de animais migratórios. Estudos recentes sugerem que algumas espécies de aves e tartarugas marinhas
podem se orientar pelo Sol durante sua jornada migratória e podem ser afetadas pela súbita escuridão durante o dia. Essas observações ajudarão a entender melhor os mecanismos de navegação desses animais. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a realização de experimentos sobre a influência do fenômeno na propagação de ondas de rádio. Durante o fenômeno, os cientistas podem testar novas técnicas de comunicação e transmissão de dados, aproveitando as condições atmosféricas únicas criadas pelo eclipse. Essas pesquisas contribuirão para o desenvolvimento de sistemas de comunicação mais eficientes e confiáveis. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na concentração de ozônio na atmosfera. Estudos anteriores sugerem que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar os processos químicos que formam e destroem o ozônio, levando a variações na sua distribuição vertical e horizontal. Essas observações auxiliarão na compreensão da dinâmica do ozônio e dos efeitos dos eventos astronômicos na atmosfera terrestre. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para realizar pesquisas sobre o impacto do fenômeno na saúde da pele humana. Estudos prévios sugerem que a exposição à radiação solar durante o eclipse pode ser prejudicial à pele, mesmo em um curto período de tempo. Essas observações contribuirão para a conscientização sobre a importância da proteção solar adequada durante o evento. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos animais marinhos bioluminescentes. Pesquisas recentes indicam que esses animais podem ser ativados pela redução temporária da luz solar, produzindo emissões de luz mais intensas e até mesmo mudando de cor. Essas observações ajudarão a compreender melhor a ecologia e a comunicação dessas espécies fascinantes. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de experimentos de psicologia. Durante o fenômeno, os cientistas podem estudar as respostas emocionais das pessoas diante da escuridão temporária durante o dia, analisando a ansiedade, o medo e a fascinação despertados pelo evento. Essas pesquisas contribuirão para o conhecimento sobre a mente humana e as reações diante de eventos astronômicos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade das abelhas. Estudos prévios sugerem que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar o comportamento de busca e polinização desses insetos, alterando a produtividade das colmeias. Essas observações ajudarão a compreender melhor a ecologia e a importância das abelhas para os ecossistemas. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a realização de experimentos de astronomia amadora. Durante o fenômeno, os astrônomos amadores podem contribuir para a coleta de dados e a observação de fenômenos raros, como a formação de protuberâncias solares e a variação na cor e brilho da coroa solar. Essas contribuições serão valiosas para a ciência e a divulgação da astronomia. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos animais subterrâneos. Estudos anteriores sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar a atividade de morcegos e outros animais que habitam túneis e cavernas, levando a mudanças em seus padrões de comportamento e busca de alimento. Essas observações auxiliarão na compreensão da ecologia dessas espécies. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a pesquisa de novas fontes de energia. Durante o período de escuridão do eclipse, serão testadas células solares avançadas, que são capazes de converter a luz difusa em eletricidade de forma mais eficiente. Essas inovações contribuirão para o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis e acessíveis no campo da energia solar. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos animais de estimação. Estudos prévios sugerem que alguns animais domésticos, como cães e gatos, podem apresentar sinais de estresse e ansiedade durante a escuridão temporária do eclipse. Essas observações ajudarão a entender melhor a relação entre os animais de estimação
e o ambiente astronômico. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos insetos. Estudos prévios sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de abelhas, formigas e outros insetos polinizadores, alterando suas rotas de busca por alimento e afetando a polinização das plantas. Essas observações ajudarão a compreender melhor a ecologia desses insetos e o impacto do eclipse na cadeia alimentar e na reprodução das plantas. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na saúde dos animais de fazenda. Pesquisas anteriores sugerem que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar a produção de leite em vacas e o crescimento de aves de corte. Essas observações auxiliarão na compreensão dos efeitos do ambiente astronômico na agricultura e na pecuária. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno no comportamento dos animais selvagens. Estudos recentes sugerem que algumas espécies, como lobos e ursos, podem apresentar comportamentos curiosos durante a escuridão repentina, como vocalizações mais intensas e movimentações diferentes. Essas observações contribuirão para o entendimento sobre os padrões de comportamento dessas espécies e seu papel na manutenção dos ecossistemas. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a pesquisa sobre os efeitos do fenômeno nas correntes oceânicas. Estudos indicam que as alterações na intensidade da luz solar podem influenciar a temperatura e a circulação das águas, afetando a distribuição dos nutrientes e a migração das espécies marinhas. Essas observações auxiliarão na compreensão dos processos oceanográficos e na conservação dos ecossistemas marinhos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos animais noturnos. Estudos prévios sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de animais, como morcegos e corujas, alterando seus padrões de caça e a busca por abrigo. Essas observações ajudarão a entender melhor a ecologia dessas espécies e seu papel na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para pesquisas sobre a influência do fenômeno no comportamento das crianças. Estudos indicam que a experiência única de presenciar um eclipse solar total pode despertar o interesse pela ciência e pela astronomia desde cedo, incentivando o aprendizado e a curiosidade pelas maravilhas do universo. Essas observações contribuirão para o desenvolvimento de estratégias educacionais que estimulem o interesse das crianças pela exploração espacial. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno no comportamento dos animais de estimação. Pesquisas recentes sugerem que cães e gatos podem apresentar reações de agitação e busca por abrigo durante a escuridão temporária do eclipse. Essas observações ajudarão a entender melhor a relação entre os animais de estimação e os fenômenos astronômicos, permitindo a criação de estratégias para minimizar o estresse e o desconforto dos pets durante esses períodos. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na economia local. Durante o período do evento, muitas regiões turísticas podem apresentar um aumento significativo no número de visitantes, impulsionando o setor de turismo e gerando receitas para as comunidades. Essas observações auxiliarão na compreensão dos impactos econômicos dos eventos astronômicos e no planejamento de estratégias para a promoção do turismo científico. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno nas atividades de caça e pesca. Estudos prévios sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de animais como peixes e cervos, alterando seus padrões de migração e busca por alimento. Essas observações contribuirão para o entendimento das interações entre os eventos astronômicos e a vida selvagem,
visando a conservação e o manejo sustentável dos recursos naturais. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a pesquisa de novos materiais e tecnologias de proteção solar. Durante o período de escuridão do eclipse, serão testados materiais inovadores como tecidos e películas, que oferecem maior proteção contra a radiação solar. Essas inovações contribuirão para o desenvolvimento de produtos mais eficientes e seguros para a proteção da pele contra os raios ultravioleta. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na poluição luminosa. A súbita escuridão durante o dia, proporcionada pelo eclipse, permitirá a avaliação da redução da poluição luminosa em diferentes regiões, contribuindo para o entendimento dos impactos da iluminação artificial no meio ambiente e na vida selvagem. Essas observações auxiliarão na criação de estratégias para a redução da poluição luminosa e para a conservação dos ecossistemas noturnos. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na saúde dos idosos. Estudos prévios sugerem que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar o ritmo circadiano e a qualidade do sono em idosos, levando a alterações no humor e no bem-estar. Essas observações contribuirão para o desenvolvimento de estratégias de cuidado e prevenção voltadas para a saúde dos idosos durante eventos astronômicos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos animais aquáticos. Estudos recentes sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de peixes, golfinhos e baleias, alterando seus padrões de alimentação e migração. Essas observações ajudarão a entender melhor a ecologia dessas espécies e a interação delas com o ambiente marinho. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na atividade dos animais de cativeiro. Pesquisas indicam que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar o comportamento de animais em zoológicos e aquários, alterando seus padrões de atividade e alimentação. Essas observações auxiliarão na compreensão das necessidades desses animais em ambientes controlados e na promoção de seu bem-estar durante eventos astronômicos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno no comportamento dos animais subaquáticos. Estudos prévios sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de peixes e invertebrados marinhos, alterando seus padrões de reprodução e migração. Essas observações ajudarão a entender melhor a ecologia dessas espécies e seu papel na manutenção dos ecossistemas aquáticos. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na atividade dos animais planctônicos. Estudos recentes sugerem que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar o comportamento e a reprodução desses organismos microscópicos, que desempenham um papel fundamental na cadeia alimentar marinha. Essas observações contribuirão para o entendimento dos efeitos dos eventos astronômicos na biodiversidade e na produtividade dos oceanos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na qualidade do ar. A redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar a formação de poluentes atmosféricos, como o ozônio, influenciando a qualidade do ar em diferentes regiões. Essas observações auxiliarão na compreensão dos processos atmosféricos e na busca por soluções para a redução da poluição do ar. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de experimentos sobre a influência do fenômeno nas energias renováveis. Durante o período de escuridão do eclipse, serão testados sistemas de armazenamento de energia que permitem a utilização da eletricidade gerada por painéis solares, mesmo quando não há luz solar direta. Essas inovações contribuirão para o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e sustentáveis no campo da energia solar. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade vulcânica.
Pesquisas recentes sugerem que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar a temperatura e a pressão atmosférica, desencadeando a atividade vulcânica em certas regiões. Essas observações ajudarão a compreender melhor os processos geológicos e vulcânicos da Terra e a prever possíveis erupções. Além disso, o eclipse solar total também é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na saúde mental. Estudos sugerem que a experiência única de presenciar um eclipse solar total pode despertar emoções intensas, como admiração e fascínio, e promover uma sensação de conexão com o universo. Essas observações contribuirão para o entendimento dos efeitos dos eventos astronômicos na saúde emocional das pessoas e no bem-estar psicológico. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos animais diurnos. Estudos prévios sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de aves, répteis e mamíferos que dependem da luz solar para a busca por alimento e a reprodução. Essas observações ajudarão a entender melhor a ecologia dessas espécies e suas estratégias de adaptação a eventos astronômicos. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na qualidade da água. Pesquisas indicam que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar a temperatura e a oxigenação da água, alterando a vida e a dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Essas observações auxiliarão na compreensão dos processos hidrológicos e na conservação dos recursos hídricos durante eventos astronômicos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno no comportamento das aves migratórias. Estudos recentes sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar a orientação e a migração dessas aves, alterando suas rotas e ritmos de deslocamento. Essas observações ajudarão a entender melhor os mecanismos de navegação e adaptação das aves migratórias durante eventos astronômicos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade das plantas. Pesquisas recentes sugerem que a súbita redução da luz solar durante o eclipse pode afetar a fotossíntese e o crescimento das plantas, alterando seus ritmos de desenvolvimento. Essas observações contribuirão para o entendimento dos efeitos dos eventos astronômicos na produção de alimentos e na agricultura. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na navegação marítima. Durante o período de escuridão do eclipse, serão avaliados os impactos da redução temporária da luz solar na orientação das embarcações e na segurança da navegação. Essas observações auxiliarão no desenvolvimento de medidas de precaução e no aprimoramento das rotas marítimas durante eventos astronômicos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos animais noturnos. Estudos prévios sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de animais como morcegos e corujas, que dependem da escuridão para a caça e a reprodução. Essas observações ajudarão a entender melhor a ecologia dessas espécies e os efeitos do eclipse nas cadeias alimentares noturnas. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na migração das borboletas. Estudos sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar a orientação e o comportamento desses insetos, alterando suas rotas de migração. Essas observações ajudarão a compreender melhor os padrões migratórios das borboletas e a importância do eclipse na navegação dessas espécies. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na atividade das abelhas. Pesquisas recentes sugerem que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar a busca por néctar e o trabalho de polinização das abelhas. Essas observações contribuirão para o entendimento dos efeitos do eclipse na polinização das plantas e na preservação da biodiversidade. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024,
os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos animais crepusculares. Estudos prévios sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de animais como veados e lobos, que têm maior atividade no período do amanhecer e do entardecer. Essas observações ajudarão a entender melhor a ecologia dessas espécies e como o eclipse pode interferir em seus padrões de alimentação e movimentação durante eventos astronômicos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade das abelhas nativas. Estudos recentes sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar a busca por néctar e o trabalho de polinização dessas abelhas, que desempenham um papel fundamental na reprodução das plantas nativas. Essas observações contribuirão para o entendimento dos efeitos do eclipse na polinização e conservação da biodiversidade de determinadas espécies vegetais. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na migração das borboletas. Estudos sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar a orientação e o comportamento desses insetos, alterando suas rotas de migração. Essas observações ajudarão a compreender melhor os padrões migratórios das borboletas e a importância do eclipse na navegação dessas espécies. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos animais noturnos de hábitos aquáticos. Estudos prévios sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de animais como os camarões noturnos e os caranguejos eremitas, que dependem da escuridão para a busca por alimento e a reprodução. Essas observações ajudarão a entender melhor a ecologia dessas espécies e os efeitos do eclipse nas cadeias alimentares noturnas dos ecossistemas aquáticos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos peixes de água doce. Pesquisas recentes sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de peixes como os lambaris e os bagres, que dependem da luz solar para a alimentação e a reprodução. Essas observações ajudarão a compreender melhor a ecologia dessas espécies e como o eclipse pode interferir em suas estratégias de sobrevivência durante eventos astronômicos. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno nas plantas carnívoras. Estudos sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o processo de captura de presas por essas plantas, que dependem da luz solar para atrair e capturar insetos. Essas observações contribuirão para o entendimento dos efeitos do eclipse na alimentação e sobrevivência dessas espécies de plantas. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na agricultura orgânica. A redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar o desenvolvimento de culturas e a produtividade agrícola. Serão realizados experimentos para avaliar como as plantas cultivadas organicamente respondem a essa variação de luz e como pode ser possível adaptar as práticas agrícolas para minimizar os impactos do eclipse na produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na reprodução de animais aquáticos. Estudos recentes sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o ciclo reprodutivo de peixes, como a desova e a liberação de gametas. Essas observações ajudarão a entender melhor a ecologia dessas espécies e como o eclipse pode interferir em seu sucesso reprodutivo durante eventos astronômicos. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na fotoperiodicidade das plantas. Pesquisas indicam que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode alterar o crescimento e a floração das plantas, afetando seu ciclo de vida. Essas observações contribuirão para o entendimento dos efeitos do eclipse na fenologia das plantas e na agricultura. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024,
Os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno no comportamento dos animais marinhos. Estudos prévios sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar a atividade de golfinhos, baleias e outros animais marinhos, que utilizam a luz solar como referência para a caça e a comunicação. Essas observações ajudarão a entender melhor a ecologia dessas espécies e os efeitos do eclipse nos ecossistemas costeiros e oceânicos. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno no comportamento humano. Pesquisas sugerem que a experiência de presenciar um eclipse solar total pode gerar mudanças na percepção do tempo e do espaço, promovendo uma reflexão sobre o nosso lugar no universo. Essas observações contribuirão para o entendimento dos efeitos do eclipse na consciência e nas experiências subjetivas das pessoas. Durante o eclipse solar total que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos insetos polinizadores. Estudos recentes sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar a busca por néctar e o comportamento de abelhas, borboletas e outros polinizadores, afetando a polinização de plantas. Essas observações contribuirão para o entendimento dos efeitos do eclipse na reprodução das plantas e na manutenção da biodiversidade. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na saúde dos animais de estimação. Estudos indicam que a exposição ao eclipse solar total pode causar estresse e ansiedade em cães e gatos, devido a mudanças abruptas na iluminação e nos sons do ambiente. Essas observações auxiliarão no desenvolvimento de medidas para minimizar o impacto do eclipse na saúde e bem-estar dos animais de estimação. Durante o eclipse solar total que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade sísmica. Pesquisas recentes sugerem que a redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar o estresse nas rochas, podendo desencadear terremotos e atividades vulcânicas. Essas observações ajudarão a compreender melhor os mecanismos que podem desencadear eventos geológicos durante eventos astronômicos. Durante o eclipse solar total que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos animais subterrâneos. Estudos prévios sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de animais como toupeiras e tatus, que vivem em tocas e dependem da luz solar para orientação e busca por alimento. Essas observações ajudarão a entender melhor a ecologia dessas espécies e como o eclipse pode interferir em suas rotinas diárias. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na atividade dos animais migratórios terrestres. Pesquisas sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar a orientação e a rota desses animais, como pássaros migratórios e caranguejos eremitas terrestres. Essas observações contribuirão para o entendimento dos efeitos do eclipse nos padrões migratórios e nos ciclos de vida dessas espécies. Durante o eclipse solar total que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno na atividade dos animais noturnos terrestres. Estudos sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar o comportamento de animais como raposas e corujas, que são ativos durante a noite. Essas observações ajudarão a entender melhor a ecologia dessas espécies e como o eclipse pode interferir em seus hábitos de caça durante eventos astronômicos. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na produção de energia solar. A redução temporária da luz solar durante o eclipse pode afetar a geração de energia por painéis solares, impactando o fornecimento de energia elétrica. Serão realizadas medições para avaliar como as variações de luz afetam a eficiência dos painéis solares e como é possível compensar essas reduções temporárias na geração de energia limpa e renovável. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno no comportamento dos animais herbívoros.
Estudos recentes sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar a alimentação e a busca por alimentos desses animais, como veados e coelhos. Essas observações contribuirão para o entendimento dos efeitos do eclipse na cadeia alimentar e na dinâmica dessas populações de herbívoros. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na saúde humana. Pesquisas indicam que a exposição aos raios ultravioleta intensos durante o eclipse pode causar danos à pele e aos olhos, tornando-se necessário o uso de óculos de proteção solar. Serão realizadas análises para compreender melhor os riscos à saúde e estabelecer diretrizes de proteção durante a observação do fenômeno. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas também estarão interessados em estudar a influência do fenômeno no comportamento dos animais voadores. Estudos sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode afetar a orientação e a migração de aves e morcegos, que dependem da luz solar para se deslocarem. Essas observações ajudarão a compreender melhor os padrões de voo dessas espécies e a importância do eclipse em suas rotas migratórias. Além disso, o eclipse solar total é uma oportunidade para a realização de estudos sobre a influência do fenômeno na atividade dos animais de estimação exóticos. Pesquisas recentes sugerem que a súbita escuridão durante o dia pode causar estresse e mudanças comportamentais em animais como papagaios e iguanas, que são sensíveis a alterações de luz. Durante o eclipse solar total, que ocorrerá em 3 de outubro de 2024, os cientistas estarão interessados em estudar a influência do fenômeno em diversas áreas, como psicologia, ecologia, astronomia, energia, saúde e comportamento animal. Essas observações contribuirão para o avanço do conhecimento científico e para a compreensão dos efeitos do eclipse em diferentes aspectos da vida na Terra.